Acho que agora já começou. Bom, excelente. Começou. Ó, meninos, então vamos lá. Eu fiz uma apresentação aqui rapidinho, coloquei lá no notebook e fiz só para a gente ter algum guia, né? Para ir norteando as falas. Meninos, é o seguinte, projeto de extensão, ele, como eu falei na sala com vocês, né? Ele é algo que vocês precisam fazer em grupo, pode ser individual. Se Certo. fizer em grupo, o relatório deve obrigatoriamente ser individual, porque é um envio, é uma atividade presencial, não, individual, né? É uma atividade individual. Eduardo Batista é quem, ô Lu, você sabe? Eduardo, ele é de ADS. Eduardo, você está me ouvindo? Oi, tô sim. Tá bom. Que bom que você entrou. Meninos, então vamos lá. O projeto de extensão, então, ele é um projeto de cunho social, tá? Então, diferente do projeto integrado, não confundam, né? Não tem nada a ver com o projeto integrado. O projeto integrado, nosso olhar era muito empreendedorismo. Esse projeto, ele não tem nada de empreendedorismo, não dá para se aproveitar quase nada do integrado. Então, é uma atividade que tem o nome projeto, mas ele é totalmente diferente. Começa aqui, quem avalia, quem vai dar esse feedback para vocês se ele está aprovado ou não é o mediador, né? Que é o que a gente chamava até o semestre passado de tutor. É ele que vai dar o ponto final, que vai dar a nota, que vai orientar vocês. A minha função aqui no projeto de extensão é mostrar para vocês, falar da importância, tirar umas dúvidas, mas quem corrige não sou eu, tá? Então, uma coisa que eu já falo a princípio para vocês é sempre conversa com o tutor, né, dessa disciplina. Hoje eu estava conversando com um rapaz de ADS, a gente até conseguiu ver quem era o tutor dele. Então, treita aí com os tutores. Como eu falei para o pessoal de gestão de TI, essa disciplina, gente, ela reprova muito. Então, não é isso que eu quero com vocês, tá? Então, por isso que eu estou tentando fazer esse diálogo aí, vou passar para vocês terem noção do que é o projeto de extensão e não deixar para a última hora, tá? O maior erro que eu percebo entre os alunos que reprovam é que eles deixam para a última hora, né? Tudo que fica para a última hora não tem como corrigir, e aí fica, né, lançada a própria sorte, né? É uma disciplina, é obrigatória, tem que ser feito. Gente, é uma disciplina com carga horária altíssima. A carga horária dessa disciplina é de 100 horas. Para vocês terem uma noção, uma disciplina presencial em sala de aula ou virtual, a carga horária dela é 60 horas, né? Isso no currículo de vocês. Essa disciplina ela tem uma carga horária maior. Acontece que alunos que reprovam nessa disciplina, o valor da reprova dessa disciplina é maior do que o valor da reprova de uma disciplina presencial. Então, e ela não é tão difícil assim de fazer, né? Então, encarem isso com bastante responsabilidade e façam o quanto antes, né? Não deixa muito para frente. O que é extensão, né? Então, a extensão, ela é algo que é obrigatório, né? Então, ela está aí, é algo que foi feito através de uma resolução, né? A exigência dela, em 2018, onde falava que todos os cursos do ensino superior tinham que disponibilizar uma determinada carga horária para atendimento de extensão. Extensão nada mais é do que ações de cunho social, né? Então, as ações sociais dentro das instituições de ensino, até esse período, ela era facultativa, né? A partir disso, ela passa a ser obrigatória. Só que entra a pandemia, né? Então, 2018 tem essa resolução, aí entra a pandemia, acaba que dá uma congelada nessa resolução. E aí foi depois de 2022, se não me engano, quando a pandemia já tinha toda passado, já estávamos aí no presencial normalmente, ela volta então a ser como obrigatória, né? Então as instituições tiveram que correr e criar aí seus documentos e suas regulamentações. Então, por isso, gente, que a extensão é algo que tem em todos os cursos. Se o curso é de maior duração, ele tem mais carga horária de extensão. No caso de vocês, que é um curso de 5 semestres, então 3 semestres
fica para o projeto integrado e 2 semestres para extensão. Então, vocês têm extensão agora e vocês têm outra extensão semestre que vem, tá? Eu trouxe aqui, eu juntei os documentos de ADS, gestão de TI, para a gente dar uma olhada, né? Então, quem que eu vou atender nessa minha ação social? Gente, é a comunidade. Só que eu não vou ter um olhar para auxiliar um determinado grupo, fazer uma ação social dentro de uma empresa privada, por exemplo, tá? Essa ação que eu vou desenvolver nesse projeto, ela tem que ter um olhar de desenvolvimento social, de mudar a perspectiva de um determinado grupo, de ensinar alguma coisa, de transformar a vida de pessoas, tá? Esse é o principal objetivo. E eu não vou conseguir, por exemplo, pegar um grupo de pessoas que trabalham em uma determinada empresa e auxiliá-los num processo da empresa. Dessa forma, eu vou estar auxiliando uma empresa privada. E isso não é extensão, tá? Onde eu vou fazer essa ação? Pode ser ONG, pode ser escola, pode ser associações de bairro, pode ser dentro da igreja, pode ser em diversos lugares, então, que tenham esse cunho social, tá? Pode ser uma escola, né? Já falei escola, mas eu vejo que os alunos fazem bastante nesse local aí, que é a escola. A instituição de ensino, né? Então, resolução de problemas locais e sua aprovação acadêmica. Cabe ao aluno, então, se aprofundar nos conteúdos, atendimento à comunidade, à instituição de ensino. Cabe orientação, cabe monitoramento e aprovação aí da disciplina, né? Deixa eu abrir aqui no site. Vocês já chegaram a abrir o documento relatório? Alguém me responda aí. Alguém já abriu o relatório? Não. Tá, vamos lá. Eu estou aqui no projeto de extensão do curso de ADS, tá? Vou abrir o de ADS e vou abrir o de gestão da TI. Essa primeira parte de apresentação tem a carta de apresentação, vou mostrar aqui para vocês. Esse documento, gente, ele serve para o aluno que vai até alguma instituição, e aí essa instituição fala assim: olha, eu não sei se de fato você é aluno da instituição, gostaria de uma carta de apresentação, né? Como eu vou deixar você entrar aqui dentro sem saber se de fato você é aluno? Então, isso aqui é uma carta que está no ambiente virtual de vocês, onde vocês mesmos preenchem. Nessa carta tem a resolução, tem tudo especificando o que é o projeto de extensão, né? E aí você pega esse documento, preenche e entrega para essa pessoa. Se essa pessoa ficar, né? Ele é um documento institucional, né? Ele tá assinado embaixo, né, pela diretoria acadêmica. Mas eu posso, se necessário, fazer uma declaração assinada por mim, carimbada. Se vocês precisarem de algum tipo de declaração, de carta de apresentação, eu faço para vocês, tá bom? É só vocês me falarem. O que eu percebo dos alunos da extensão é que a maioria vai para algum lugar que já conhece. Então, é dentro de uma igreja que você faz. Ou, acabei de sair do ensino médio, tenho bastante contato com o pessoal da escola, é lá dentro da escola que já te conhece, e às vezes não precisa disso. Esse é um documento de suporte, tá, pessoal? A carta, ela existe, ela serve para caso a pessoa lá da instituição onde você vai fazer o seu serviço vai pedir. Se não pediu, não é algo que tem que enviar no ambiente virtual, tá? Então, esse é um documento de suporte para vocês. Tudo bem aqui na carta de apresentação? Então, tá dentro aí do rol das apresentações, né? Também tem vídeos, tá? Tem 3 vídeos aqui que vai dar também orientações para vocês. Manual, então aqui tá o manual do projeto de extensão. É importante que vocês também deem uma olhadinha, ele vai tirar todas as dúvidas de vocês, vai auxiliar. Ô, Lu, Oi? é individual ou é coletivo? O Eduardo, é assim, ele é individual. O projeto de extensão, ele tem que ser enviado individualmente. Porém, vocês podem sim fazer uma ação em grupo. O que eles orientam é que é assim, tá, juntou você, juntou Levi, tô dando um exemplo fictício, né? Juntou você, Levi, o Edilson e a Catherine. Os 4 foram até uma instituição de crianças carentes.
E lá vocês vão fazer umas atividades lúdicas voltadas aí para o ensino de lógica, matemática, por exemplo, tá? E aí, vocês 4 vão lá realizar uma determinada ação. Dá para ser feito. Porém, o relatório, ele tem que ser feito. O relatório do Adilson, o relatório do Levi, o relatório do Eduardo e o da Catherine. E cada um de vocês tem que ter os papéis específicos dentro dessa ação. Então, o Levi vai dizer que foi até a instituição, auxiliou aí na organização, no planejamento, no agendamento das datas e participou ali no dia como suporte. O Adilson vai dizer que ele foi no dia, organizou todo o espaço, fez a apresentação, a Catherine foi lá, apresentou, fez toda aquela dinâmica com os alunos, o Eduardo cuidou de suporte ali com a Catherine, então os dois auxiliaram, fizeram umas lembranças, fizeram alguma coisa do tipo, né? Então, assim, a ação é a mesma, mesmo dia, mas cada um fez uma parte dessa ação. Deu para entender, Eduardo? Eu posso, por exemplo, ir numa escola Pode. e fazer uma palestra extensa, grande, praticamente uma aula, já conta? Conta. Só que aí a gente precisa ver o que está pedindo no relatório. Mas sim, se estiver pedindo para que você faça uma atividade pedagógica, de ensino de alguma coisa, conta. E aí, Eduardo, não precisa ser algo também muito extenso. Pode ser, se você quiser se propor a dar ali uma aula de 1h30, de 2 horas, enfim, ok. Mas pode ser uma dinâmica, pode ser uma roda de conversa, pode ser só uma atividade que você propõe ali com aquele grupo. Vai depender do que está sendo pedido lá no relatório. E aí, Eduardo, assim, a gente teve até uma reunião no início do semestre falando com os tutores, eles falando sobre a extensão. O que que eles passaram para a gente? Que a maior parte da reprova na extensão é aqueles alunos que fazem grupo. Por quê? Vocês vão lá, juntam esforços, fazem uma atividade bacana. Só que aí, na hora do envio do relatório, vocês mandam o relatório tudo igual. E não é assim, porque assim, no relatório eu vou mostrar para vocês passo a passo, né? O relatório, ele pede que vocês coloquem a sua contribuição, que você coloque o seu relato. E aí é individual. Por mais que a ação foi a mesma, o relatório é individual. Tudo bem, Eduardo? Tudo sim, Vocês estão... entendi. Tava comentando no grupo aqui. Tá. Deixa eu abrir o relatório de ADS. Eu acredito que não deve ser muito diferente do relatório de gestão. Eu abro o de ADS, depois já abro de gestão, tá? Lu, por não ser mais o negócio da feira, né, que foi o outro, esse, por ser extensão, é mais focado na aula, então, você vai fazer uma aula de... Isso que você falou que depende do objetivo, do que eles estão pedindo para um primeiro momento. Esse momento aí você tem mais... Depende do enfoque, né? Tem que ver o que o álbum vai mostrar para nós. Tem que ver o que o relatório está pedindo para vocês. É isso que você tem que Porque ver. às vezes ele pede alguma experiência que você já fez. Não sei. Difícil, Levi, mas pode ser, pode acontecer, só que aí você tem que refazer, tem que fazer alguma coisa agora, entendeu? Tem que ser atual. Não. Bem, tudo bem. Ó, esse daqui é o relatório de ADS. Então, o relatório de ADS, tá vendo? ADS. O relatório, gente, é um documento já bem feitinho e com algumas partes abertas para edição. Então, eu não consigo preencher em outro lugar. Por exemplo, aqui é o nome do aluno, aqui eu consigo preencher. Ai, peraí, deixa eu habilitar a edição. Então, aqui, por exemplo, ó, nome do aluno, eu consigo preencher, não consigo ainda, porque eu tenho que selecionar o rótulo. Só um minuto. Aplica. Agora eu acho que eu consigo. Aqui eu consigo colocar meu nome. E aqui, pessoal, o Davi fez atividade junto com o Ailton. Aqui é o nome, o Davi não, o Levi fez junto com o Ailton. Então, Levi vai pôr um documento com o seu nome somente, viu, Levi? Aqui não é para pôr o nome do grupo, aqui é o seu nome. É só o Eduardo que está preenchendo, é só o nome do Eduardo aqui. Grupo, né? Se você for fazer separado, se é para fazer separado, não faz separado mesmo, já toca a boiada separado. Pode também.
Eu falo de fazer em grupo porque às vezes os alunos acham mais fácil juntar esforços mesmo. Mas se você, Levi, falar assim, Lu, eu tenho, por exemplo, no grupo da igreja, eu tenho lá um pessoal que já que eu já frequento e que eu tenho bastante contato, e o encarregado de orquestra, por exemplo, lá da igreja, vai assinar para mim, vai verificar o pastor, o ancião, o padre, quem seja, entendeu? E aí você vai lá, já faz, já acaba, já manda, pode ser. Agora, se quiser juntar um grupo, ir para uma instituição, fazer uma ação maior, pode também. Só toma cuidado nisso. Se fez em grupo, o relatório é individual. Mas assim, Levi, se você tem possibilidade de fazer sozinho, se for mais fácil, eu acho que é até mais tranquilo. Faz rapidinho, já manda, né? Tá bom. Nome, RA, aqui no Polo vocês vão colocar Santo André. Fala, Levi. Deixa eu ver esse negócio do AVA, eu já vou resolver isso aí. Sim. Eu Que vou mandar assim, para vocês o relatório, que aí você já pode ir fazendo. Quando estiver acessando, aí você já envia, né? Aí, aqui, pessoal, tô passando aqui, não tô nem falando, né? Aqui eles têm orientações, tá? Então, ele fala que a finalidade da extensão para o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né, é dedicar-se à área educacional, transferir o saber. Desenvolvimento capacitando a comunidade local, agregando conhecimento por projetos e atividades pedagógicas. Então, assim, Eduardo, o curso de ADS, ele tem que ser voltado para atividade pedagógica. Quando eu falo em atividade pedagógica, é ensinar alguém, é passar algum tipo de orientação. Então, Eduardo, nenhum de vocês vai poder fazer um projeto onde, por exemplo, você vai em algum lugar e auxilia ali as pessoas, ou, por exemplo, faz a manutenção ali dos computadores daquele local e ajuda eles ali na infraestrutura de redes. Não, vocês têm que ensinar alguém. Pode ser com uma palestra, que é o que você falou, uma aula. Pode ser monitoria. Monitoria, gente, é suporte, né? Você ter um grupo de pessoas e orientando ali durante o serviço. Um cursinho curto que seja para ensinar algum conteúdo, aulas de educação básica, então pode ser dentro de escolas. Aqui eles falam de educação financeira, mas não entra dentro da proposta de ADS, tá? Mas o que vocês têm que se ater é essas questões de atividades pedagógicas. Vocês precisam ensinar alguém. Pode ser criança, pode ser velho, pode ser adulto, pode ser um grupo heterogêneo de pessoas, mas vocês precisam ensinar alguém. Aí aqui são as competências que esse projeto busca desenvolver aí, né, em vocês. Perfil do egresso, gente, é perfil do aluno do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, convido vocês depois a dar uma lidinha. Competências socioemocionais que desenvolve aí com o projeto. Vejam que todos esses campos, eles estão bloqueados para edição, tá? Então, vocês não conseguem editar. É só orientação. Objetivos de aprendizagem, vocês podem ver que é muito parecido com o que eu li acima, né? Então, aqui também fala, ó, prestando serviços a questões pedagógicas, tá? Então, vocês têm que se ater ao ensino. ADS, eu preciso, dentro dessa minha proposta de ensinar alguém, trabalhar ao menos um desses conteúdos, que é algoritmo, programação, ou estrutura de dados, ou orientação a objetos, ou banco de dados, ou lógica e teoria dos conjuntos, ou princípio de estatística e análise de dados. Então, eu obrigatoriamente, Eduardo, no caso, né? O Eduardo ainda tá aí, tá. É fazer isso. Eu preciso ensinar uma pessoa, algum grupo, né, de pessoas de qualquer idade e atender a um desses conteúdos específicos, tá? Então, vamos supor, por exemplo, Eduardo, que você vai sim para uma escola. E aí você vai pegar um grupinho de jovens ali do ensino médio, talvez você trazer algumas coisas de lógica em programação, ou lógica matemática, estatística, enfim, tô divagando aqui, né? Mas você pode pegar algum desses conteúdos e trabalhar dentro dessa sua proposta pedagógica. Tem que atender um desses conteúdos, tá, gente? Não pode estar desconexo com algum desses conteúdos.
E aí, vem aqui abaixo a parte do relatório, né? Então, aqui abaixo, você vai descrever a ação com os resultados alcançados. Pessoal, a primeira opção que tem aqui para preenchimento é que vocês têm que listar as metas, pelo menos uma meta da ONU. Sabe o site da ONU? Vocês já tiveram, acho que, responsabilidade social e ambiental, né? Tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Deixa eu colocar aqui. Da ONU. Entrar no site da ONU. Aqui. A proposta do projeto de extensão é que, através do nosso trabalho, a gente consiga, de certa forma, auxiliar, né, o nosso local onde a gente vive, né, o Brasil, a atingir ou ajudar, né, ao atingimento de alguma dessas metas de desenvolvimento sustentável. Então, por exemplo, a gente está falando de questões pedagógicas. Então, eu vejo, por exemplo, que um objetivo seria, por exemplo, educação de qualidade, ou indústria, inovação e infraestrutura, mas eu não sei, como é uma proposta pedagógica, eu vejo ela muito relacionada ao item 4, de educação de qualidade. Mas vocês depois deem uma lida nesses objetivos e façam essa ligação. Ó, a minha proposta, ela está ligada ao objetivo 4, educação de qualidade. Definiu o objetivo, você volta para o relatório e aí você vai colocar aqui, ó. Aí você vai pôr 4, educação de qualidade. Tem que ter um objetivo, tá, gente? Essa parte é obrigatória. Se você não elenca um objetivo aqui de desenvolvimento sustentável, o tutor normalmente invalida seu trabalho. Então, você tem que refazer, tá? Então, não esqueçam de colocar um objetivo. E aqui abaixo, vocês vão colocar local de realização da atividade extensionista. Então, vocês vão colocar o endereço, o nome do local onde vocês realizaram a ação. O que foi feito durante a ação, então tudo em formato de relato, tá? Caso necessário, houve mudança de estratégia para alcançar o resultado? Então, vocês vão indicar se houve alguma mudança de estratégia, ou se não, né, ou ocorreu tudo conforme planejado, vocês vão colocar que não houve necessidade de mudança estratégica. O resultado da ação, né, que vocês viram ali como resultado, uma conclusão, né? Lembra que conclusão é algo que faz um fechamento de tudo que você falou até aqui. Então, você vai falar que foi um projeto realizado em tal lugar, contou com a participação de outras pessoas, foi muito prazeroso, atingiu um determinado público, falei sobre algo que eu gosto bastante, ou algo que eu tive a oportunidade de me aprofundar, enfim, aí você vai fechar, fazer uma conclusão. Depoimento, se houver. Aqui, gente, esse depoimento é de alguém que participou, por exemplo, da oficina que você fez lá, da palestra, da monitoria que você fez. Se essa pessoa deu algum depoimento, você pegou um depoimento ali daquela pessoa, você pega e digita. E aí ele vai falar, eu, fulano de tal, e coloca lá o depoimento dessa pessoa, o que ela quis dizer lá, que ela gostou bastante ou não. Abaixo disso vai estar a sua percepção. Aqui, quando vocês fazem em grupo, gente, aqui é um texto que tem que ser extremamente pessoal mesmo, tá? É aqui que o Eduardo vai colocar o que ele fez, e o que ele achou, o que ele aprendeu, como foi. Aqui, o Adilson vai pôr sobre o mesmo ação, mas vai colocar o que eu fiz, né? Cada um põe o seu relato. Relato é algo muito individual. Vejam que aqui o campo também está aberto, né, para vocês relatarem. Aqui eles têm também uma orientaçãozinha do que tem que ter no seu relato. Ah, você notou que suas habilidades profissionais foram aprimoradas? Isso tem que estar no seu relato. Você identificou melhoria e resolução do problema? Conseguiu articular os conhecimentos adquiridos no curso com essa ação que você fez? Então, esses são alguns tópicos que tem que estar no seu relato. Depoimento da instituição participante. Então, aqui, meninos e menina,
aqui vocês precisam colocar o depoimento da pessoa que recebeu vocês lá, da pessoa responsável por lá. Vamos supor que você foi lá na paróquia, lá perto da sua igreja. Então, por exemplo, pode ser lá o padre que vai colocar aqui. Então, ele vai falar: eu, fulano de tal, padre da paróquia tal, tal, tal. Ou vai ser uma assistente social de uma ONG lá perto da sua casa. Então, ela vai falar: meu nome é Maria, sou assistente social da ONG, não sei das quantas. E aí é bom colocar, então, nome da pessoa, logo no início do relato, nome da pessoa, cargo da pessoa e um contato dessa pessoa. Pode ser um e-mail, pode ser um telefone, tá? Mas é obrigatório nome, cargo e um contato. E aí, esse depoimento da instituição participante, ele vai confirmar o que vocês colocaram lá em cima. Se lá em cima você disse que fez uma ação junto com crianças e através de uma atividade lúdica que trabalhou lógica, matemática, aqui no relato dessa assistente social ou dessa diretora, por exemplo, de escola, vai dizer que vocês estiveram lá e que fizeram uma atividade lúdica de lógica matemática. Tem que confirmar, né? O relato que está aqui confirma o que foi dito acima. A pessoa vai passar o relato para vocês. Vocês vão digitar o relato da pessoa aqui. Então, vocês vão colocar eu, né? E aí vai pôr o nome da fulana de tal. Opa! Diretora da escola tal, e-mail, fulana@gmail. E aí ela vai colocar, recebi tal, né? Recebi não, né? Recebi o aluno Adilson naquele dia e foi assim e foi assado, tá? É um relato pessoal também, no caso da pessoa que é a responsável pela instituição a qual vocês atenderam. Tudo bem até aqui? Dúvidas aqui nessa parte? Ou em alguma que eu já falei, acabei não parando? Tá tranquilo? Entendeu, tô entendendo. Tá bom, então vou continuar. Então, ó, vocês vão colocar a primeira parte do relatório, então, é um panorama geral do que foi feito, com data, com horário, tudo bonitinho. Depois, o objetivo de desenvolvimento sustentável, o relato de vocês, o relato da instituição participante e abaixo umas referências bibliográficas. Então, vocês vão colocar referências bibliográficas aqui. Citem ao menos 3 referências. O que eu indico para os alunos? A primeira já coloca o site da ONU no Brasil, lá com as metas. E aí vocês podem colocar, indicar mais 2 sites que vocês pesquisaram, algum livro que você pesquisou para falar sobre o assunto lá no dia. Referência, gente, de um trabalho desse tipo, pelo menos 3, tá? Não coloca menos do que isso, né? Ou pega o livro base da disciplina que vocês estão tendo aí nesse semestre, ou tiverem semestres anteriores, você usou como referência para fazer a atividade. É importante, pessoal, que lá no objetivo de desenvolvimento sustentável, que você elencou lá em cima, ele seja, de certa forma, contemplado no seu relato, contemplado na sua ação. Se eu coloco lá que meu objetivo é de educação de qualidade e eu faço uma ação que não tem nada a ver com ensinar, com pedagógico, com nada, eu não estou atendendo aquele objetivo sustentável, né, de desenvolvimento sustentável. E o tutor faz esse depara. Ele olha o objetivo de desenvolvimento e olha o relatório. Aí ele fala assim: olha, o seu relatório vale tantos pontos porque você não atingiu esse quesito aqui, que é o objetivo de desenvolvimento sustentável. Vejam que o relatório, gente, é um documento, não é extenso, tá? Ele já está praticamente formatado. Vocês não vão ter nenhum problema de formatação aqui, porque ele já está pronto. Chega aqui na referência bibliográfica, o que tem abaixo disso é uma autoavaliação de vocês, da ação que vocês fizeram, né? Então, isso é preciso preencher, né? Mas quando você chega aqui é porque já praticamente acabou o relatório. Então, esse daqui é o relatório do GDS. Eu vou tentar pegar aqui o relatório de gestão. Deixa eu ver se eu acho ele. Deixa eu tentar o gestão. Por exemplo, eu ir numa escola e dar uma aula, entre muitas aspas, de Python, mas tem que causar algum efeito
é de qualidade, né? De certa forma. Não, se você for dar de linguagem de programação, vai estar dentro daquela primeira disciplina, né? Que é de. Não lembro o nome agora, mas eu lembro que tinha programação, né? E aí, você está ensinando uma linguagem para as crianças, pode ser, Eduardo? Ela entra para aqueles jovens, né? Ou crianças. Não, beleza, então, muito obrigado. Entendi. Imagina. E aí, assim, Eduardo, alinha com, se for fazer em escola, né? Alinha com a gestão da escola. Chega lá, apresenta a sua proposta, vê a possibilidade de trabalhar com essas crianças, né? Os jovens, esteja aberto a ouvir o que a gestão tem a dizer, né? Porque às vezes você está pensando em alguma coisa, a gestão te propõe outra, né? Esteja aberto aí a essas possibilidades. Claro que você não pode fugir do que está aqui na proposta, tá? Outra coisa que eu não falei para vocês, tá? Isso se aplica tanto à gestão como à DS, o template PDCA. Gente, o template PDCA, ele é um documento que vai servir de suporte. Lembra que eu falei que a carta de apresentação é suporte, template PDCA é suporte, tanto que quando vocês entram aqui em template PDCA não tem envio. Então, ele é um formulário muitíssimo parecido com o relatório final, porém, ele só serve para ajudar vocês no planejamento. Preencham ele, utilizem ele no planejamento da ação. Ele tem alguns campos diferentes, né? Mas todas as orientações vão ser praticamente as mesmas, tá? Esse template PDCA é de gestão de TI, tá? Então, ele tem aqui algumas orientações de planejamento, listagem de metas, e aí ele dá algumas orientações que não tem no relatório, né? Do tipo, defina a proposta. Primeiro, sugestão de um script de entrevista, vai até o local, pergunte isso, né? Ideação, prototipação, ideias, cronogramas, tá? É um documento que vai servir para vocês planejarem bacana a ação, tá? Mas não precisa ser enviado para ninguém avaliar. Ele é suporte, totalmente suporte. PDCA, gente, é uma ferramenta estratégica de gestão da qualidade, melhoria contínua, né? O PDCA é um acróstico não é outro nome. Ele é uma junção aí de letras que são planejamento, plan, do, check e action, né? Então, é uma ferramenta estratégica que vai estar em torno de planejar, realizar, verificar a ação e replanejar, se for o caso, né? Analisar e replanejar. E ela é representada sempre como um formato cíclico, é algo que não para. Em gestão, né, empresarial, o processo de qualidade é isso, é você produzir algo ou prestar algum serviço e no final ter um feedback do seu cliente para você poder verificar se está bem, se precisa de melhoria, né? Houve identificação de que é preciso melhoria, então vamos replanejar, melhorar e feedback de novo, tá? Isso é o processo PDCA. Vamos para o relatório de gestão da TI. Aqui. Lu, antes de você ir para a gestão de TI, deixa eu te perguntar. Professor Ronaldo, ele falou que tá com problema na verificação da chamada. E eu acabei ficando com falta. Tem como verificar? Porque eu fiquei até o final da aula, ele falou qualquer coisinha, a falta ia ser anulada. A gente consegue retificar, Eduardo. Foi quando? Ontem? Não tenho certeza. Não, ontem não. Eu tenho aula de nuvem de segunda. Acho que foi essa segunda agora. Foi. Tá. A gente precisa ver, mas dá para retificar. Eu preciso ver com ele, porque aí ele mesmo consegue. Será que ele não viu você na chamada ou ele viu, acabou lançando a falta? Eu comentei com ele, eu perguntei para ele sobre os alunos que faltaram, entre aspas, né? Que ele falou que era para assinar uma lista e passar para ele. Assinamos 2 listas porque nós estava meio distante um do outro. Mas mesmo assim, a gente assinou lá e entregou para ele. Ele falou que ia voltar normal. Mas Entendi. agora eu acabei de abrir aqui e ainda tá com 2%. É que também, você já falou com ele, ele está ciente, né? Se ele, por exemplo, fez a abertura do abono da falta, eu tenho que aprovar no meu acesso. E eu não fiz nenhum tipo de aprovação esses dias. Pode ser que ele já tenha solicitado e eu não aprovei ainda.
É uma Beleza, eu sei. possibilidade. Mas assim, vamos vendo com ele, Eduardo. Eu converso com ele também, mas de qualquer forma, isso daí a gente arruma. Você estava presente, ele te viu lá, então não tem por que não arrumar, né? Deixa eu ver se tem algum processo aqui de abono. Ou pode ser que de fato ele ainda não tenha visto isso, né? Não foi só um da aula específico, foi o pessoal de ADS do quarto semestre inteiro. Será que ele não está com acesso? Não, mas se foi lançado falta, né? Então, é que ele falou que também o problema é que não estava aparecendo pessoal porque estava tendo uma renovação na chamada, no sistema da chamada, e adicionar posteriormente, porque ainda não foi adicionado. Então ninguém ia ficar com falta. E aí ficou. Ficou. Ó, eu tenho um processo de abono do Charles e acho que 3 aqui do Gilberto. Do Ronaldo não tem nada ainda, não. Não, beleza. Qualquer coisa eu falo com ele segunda. Vou perguntar Vamos se você vendo. Eu também. preciso entender o que Aí de eu. fato está tendo de problema com ele, né? No acesso dele. Obrigado. Boa Peraí, já noite, não sei. Lu. Vou indo aqui, tá? Ah, Eduardo, outra coisa, antes de você sair. O prazo para envio é dia 18 de novembro, tá? Vocês lembram Tá. que para ter possibilidade de reenvio do projeto, tem que ser enviado com 10 dias úteis de antecedência. Vocês sabem dessa regra? Não. É assim, ó, se você envia o projeto ou qualquer trabalho do ambiente virtual, seja uma discursiva, ou a própria extensão, você precisa, para ter a possibilidade do tutor avaliar, do mediador, né? Hoje, mediador, avaliar, te retornar falando assim: olha, Eduardo, precisa melhorar aqui, abro possibilidade de você reenviar para melhorar sua nota. Tem que ser feito 10 dias úteis antes, e não são 10 dias corridos, são 10 dias úteis antes. Então, por exemplo, o prazo. Oi, Eduardo. Então é dia 18 é o prazo. Só que se eu mandar 18 é o último dia para enviar. Quem mandar no dia 18 vai mandar, vai botar nas mãos de Deus e vai pedir para que esteja tudo correto, porque não tem mais o que ser feito. Né? O projeto de extensão é igual ao projeto integrado, não tem reposição, não tem exame. Né? Então, é prudente que vocês mandem antes. Se eu olhar lá os 10 dias úteis antes, é dia 4 de novembro. Dia 4 de novembro são 10 dias úteis antes do prazo final. Então, tentem, gente, mandar no máximo dia 4 de novembro, porque aí vocês ainda têm chance de correção. Mandou depois do dia 4? Ah, mandei lá para o dia 6 de novembro. Mandou, ok, não vai, o tutor vai te dar a nota e aí não tem o que ser feito. Beleza, entendi. Obrigado, viu? Falo, desculpa. Tá Tchau, bom. viu? Tchau, Eduardo. Ah, Ó, vamos voltar aqui para ADS. Então, ó, deixa eu abrir o relatório. ADS, pelo que eu vi aqui, ele também é de contexto da comunidade, também são questões pedagógicas, viu? Então, as orientações são praticamente as mesmas, ó. Tá vendo? Ministração de palestras. Ó, atividade, projetos e atividades pedagógicas. Então, gestão de TI, da mesma forma que a DS, é um projeto que vocês precisam ensinar alguém. Tá? Deixa eu ver o que tem aqui de disciplina que vocês precisam contemplar. Banco de dados, tecnologia para inteligência de negócio, gerência de projetos, gestão de pessoa, gestão de serviço de TI, governança, processos organizacionais e redes. Então, por exemplo, por mais que aqui consta redes de computadores, pessoal de gestão da TI, vocês não vão botar a mão na massa e sair cripando cabo lá numa ONG para ajudar eles no acesso à internet, por exemplo. Vocês vão falar sobre redes de computadores, tá? Não é para fazer nada, é para ensinar.
tá? Vocês podem propor atividades práticas, vocês podem propor algumas coisas. Vocês podem até ajudar ali na infraestrutura de redes, mas vocês vão orientar para que eles façam, tá? E aí vocês precisam contemplar um desses conteúdos, somente um, ou mais, né? Mas pelo menos um, quer dizer. Tudo bem vocês aí? A Ju entrou. Tudo Tudo bem. bem, Ju? Kathleen, tudo certinho? Sim, tudo certo. Sim, eu ainda tô um pouquinho confusa, mas É eu que acho você que eu vou entrou conseguir agora, né, entender. Júlia? É, Tá. A Kathleen já ouviu bastante, que eu acho que você entrou desde o início, né, Kathleen? Isso. Tá. Vejam que o documento de gestão de TI é igualzinho de ADS, tá, gente? Então, depois das orientações, vem, ó, vocês vão indicar o objetivo de desenvolvimento sustentável. Por se tratar de uma proposta pedagógica, eu também indico que vocês coloquem um objetivo que esteja dentro ali do rol de educação de qualidade, porque vocês vão estar ensinando alguém. Procurem, dê uma analisada se tiver algo relacionado à tecnologia, né? Dá para colocar também. Mas é a mesma orientação que eu dei para a DS. Não coloquem muitas metas. Quanto mais metas vocês colocam, mais vocês se enrolam, né? Porque, por exemplo, se eu coloquei a meta de educação de qualidade, no meu relatório vai estar a menção de que eu estou ensinando alguém, estou contribuindo para a educação de alguém. Aí, ok. Agora, se eu coloco um objetivo que não tem nada a ver com isso e eu não contemplo isso no meu relatório, o tutor vai falar assim: olha, o seu relatório está parcialmente correto, pois o objetivo número tal não está sendo contemplado. E aí ele vai mandar você refazer. Então, aqui assim, gente, sejam mais simples, sejam mais objetivos e sejam certeiros no que pede, tá? Esse documento, ele não precisa ter um relatório imenso, mas ele precisa ter um relatório claro do que foi feito. Mesma orientação, pode ser igreja, pode ser escola, pode ser uma ONG, pode ser uma associação de bairro, pode ser uma casa de idosos. Então, vocês podem trabalhar com crianças, com jovens, adultos e idosos, qualquer faixa etária. Pode misturar eles também, mistura e dá tudo de uma vez só. O importante é que vocês façam uma ação dentro de um espaço que não tem fins lucrativos, tá? E aí a mesma orientação. Onde foi feito, o que foi feito ali durante a ação, né, nesse segundo tópico aqui. Caso necessário, houve mudança de estratégia? Então, se houve alguma mudança, você coloca. Se não houve mudança, só coloque a menção de que não houve mudança. E o resultado da ação, né? O que vocês concluíram, o que teve lá como resultado? Houve uma boa participação, eu tive bastante pessoas, ou você vai colocar, esperava que tivesse ali um grupo de 20, mas participaram somente 8. É o que você teve como resultado. A conclusão é um fechamento, né? É falar um pouquinho sobre as etapas todas que foram até ali e fechar. Depoimentos de alguém que participou ali do evento que você proporcionou. Então, foi um curso que você deu lá para um grupo de jovens. Se algum daqueles jovens der algum depoimento de que gostou, de que era isso que ele quer ser quando ele for fazer faculdade, então você pode pôr isso aqui também. Não é obrigatório, tá? Por isso que está entre parênteses se houver. O campo do relato de vocês, ó, vejam que ele tem que ter no mínimo 15 linhas. Então, o relato de vocês não é petitico, né? Então, ele vai ter ali um tamanho bonitinho de, no mínimo, 15 linhas. Pode ter mais, tá? Depoimento da instituição participante. Aqui você vai pôr o nome da pessoa, cargo da pessoa e e-mail da pessoa. Assim como eu falei para o pessoal de ADS, né? Para o Eduardo. Assim como falado também, referência bibliográfica, coloca ao menos 3 referências, então vocês vão indicar o site da ONU com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pelo menos mais umas 2 referências diferentes aí. Autoavaliação, aqui é pessoal, tá? Vocês vão se autoavaliar no projeto de vocês. Pessoal de gestão, quer fazer alguma pergunta que eu não falei? Tá tudo certo? não, acho que tá tranquilo, tá tranquilo. A gente tem
esse relatório final disponível no AVA? Tá no AVA. Eu abri o meu AVA, e aí vocês entram no projeto de extensão, vai ter a apresentação, que aí, Júlia, tem a carta de apresentação, você não estava na hora, a carta de apresentação é um documento que serve para você levar no lugar. Caso você vá em algum lugar que não te conhece, você fala assim, oi, eu sou a Júlia, estudo aqui, aí você leva aquela carta de apresentação se apresentando. O Tá. template PDCA, eu acho que você ouviu, que é um documento que serve, não sei se você ouviu, é um documento que serve de suporte, não precisa enviar para o tutor avaliar. E o relatório final é esse que eu acabei de explicar para vocês, né? E aí, Ah, o que eu sim. estava falando agora antes do Eduardo sair, a questão de prazo, né? Fiquem atentos ao prazo, tá? É dia 18 de novembro, prazo final, o limite. Se você mandar até o dia 4 de novembro, você ainda tem direito de que o tutor avalie, retorne para você com possibilidade de correção novamente. Se você mandar depois do dia 4 de novembro, você vai mandar, é o último envio. Não tem mais possibilidade de correção. Certo. Eu tenho uma pergunta. Fala. Eu, por exemplo, eu participo de um programa de jovem aprendiz Tá. e, aparentemente, a instituição é uma organização sem fins lucrativos, mas, tipo, E, é uma organização de empregabilidade. Eu tá. posso, atuar, com eles? Pode. Pode ser Tá bom. uma ONG? Pode. E aí você vai ver vocês trabalham com jovens, então? Isso. Então, vê algum grupo de jovens para você falar algum tema, Júlia, que esteja dentro dos temas propostos ali no relatório. Deixa eu abrir o relatório aqui de novo, ó. Que esteja dentro desses temas aqui. Você tem que ensinar alguém. Então, você pode, por exemplo, fazer uma aulinha lá com eles para falar sobre um determinado conteúdo. Você pode indicar uma dinâmica para fazer uma atividade mais dinâmica aqui com eles, né? Mais lúdica. Pode fazer uma oficina, levar eles para o laboratório para falar sobre alguma coisa. Só que tem que estar dentro desses conteúdos que estão aqui na tela, tá? Que vai do 1 ao 8º. Ah, tá bom. Tá bom. Era só isso. Mas Obrigada. pode sim. Outra coisa, Júlia, pode ser individual e pode ser em grupo. Só que o envio do relatório é individual. O envio do relatório Ah, não é em grupo. E no relatório, cada um preenche o seu com a mesma ação, a mesma data. Mas cada um preenche o seu com o que você fez ali no dia. O que eles invalidam muito, gente, é você e o Adilson fizeram junto. Aí você e o Adilson disseram que vocês fizeram exatamente as mesmas coisas. E eles não aprovam. Eles até aprovam o primeiro que mandou. O segundo que mandou, ele vai falar assim: olha, tá igual do Adilson. Ah, vamos dizer que o Adilson mandou primeiro, a Júlia mandou depois. Ele vai chegar para a Júlia, o tutor, e vai falar: olha, o seu trabalho está idêntico ao do Adilson, por isso o seu está invalidado. Então, pode ser a mesma ação, gente, mas cada um fez uma parte do projeto. entendi. Atente-se a prazo, né, gente? Então, eu vou mandar essa apresentaçãozinha para vocês. O que está dizendo aqui é que tudo que vocês fazem da extensão, gente, tem que passar ali pelo filtro das metas da ONU, né? A solução de vocês, ela tem que contemplar uma dessas metas. Aí ele é um projeto de extensão. Aqui eu separei o que é ADS, o que é lógica. Claro que eu já explanei para vocês, não vou ficar parando aqui. Onde atuar, né? Então, também passei já para vocês, tá? Não atuem dentro de empresa privada, tá? Se o negócio ele visa lucro, não é lá que você vai atuar. Aqui é a orientação do que vale e do que não vale, né? Outra coisa que não aceita, gente, é, por exemplo, a Júlia diz que trabalha numa empresa. Você faz estágio lá, Júlia? Não, eu sou jovem aprendiz também. É jovem aprendiz, é verdade, é verdade. É que, por exemplo, tem aluno que faz estágio em alguma empresa, e aí ele quer comprovar a extensão como carga horária do estágio. Ele fala assim: olha, eu tenho essa declaração de estágio, eu quero que ela abata aí o trabalho da extensão. Não vale, tá? Estágio é estágio, extensão é extensão, tá? Ação social genérica, gente, às vezes a gente, quando pensa em ação social, a gente pensa em arrecadar,
por exemplo, cestas básicas e doar para a comunidade carente, arrecadar brinquedos e roupas para as crianças carentes, né, que estão em situação de vulnerabilidade. Não é isso. Tem que ficar de olho na proposta. A proposta é que vocês ensinem algo na área de tecnologia. Essa é a proposta. Junto a isso, vocês podem fazer uma ação de doação, de assistencialismo? Até pode de forma conjunta. Você ensinou, você propôs uma atividade, eles aprenderam, e aí você também aproveitou que você estava lá e fez um movimento aí para fazer uma doação. Tudo bem, mas tem que ter um ensino. Não pode faltar essa parte que ela é a mais importante. Cuidado com plágio, né? Cuidado, jogar o trabalho inteiramente lá na IA e pedir para ele fazer, tá? Cuidado. E terceirizar, né? Terceirizar o trabalho. Vocês têm que fazer, vocês têm que participar. Aqui fala da metodologia PDCA, que é aquele documento que vocês não precisam enviar, tá bom? PDCA, então, é ferramenta estratégica, você utiliza para melhoria contínua de processos. E aqui, gente, está discorrendo, então, sobre cada fase do PDCA. Não vou me aprofundar aqui, mas eu vou mandar para vocês esse documento, se vocês quiserem dar uma lida. É bom que leiam, né? Que vocês vejam o que é imersão, o que é ideação, o que é a prototipação. Oi, Fia, minha gatinha. Aqui também é do PDCA, ação final, né? O PDCA, então, é o plan, planejamento do, né, fazer, o action da ação, e, por fim, o relatório final. Critérios de aprovação, tá? Então, existem, Júlia, alguns critérios para serem contemplados, né? Se o resultado da ação contempla tudo, você já tem ali só ali 5.000 pontos. Percepções 3.000, conclusão e apresentação. Então, fechando aí com 10.000 pontos. Para aprovação, precisa de 6.000. Aqui fala da regra dos 10 dias, que é onde eu digo para vocês, dia 18 é o prazo fim, vocês têm que mandar até o dia 4 de novembro. Vem cá, filha. Aqui é mais uma orientação também sobre a extensão, né? É onde a gente, enquanto micro, né, enquanto grupo de estudante, pode atuar dentro de algum local e favorecer, né, alguma questão global. Enfim. Enfim, deixa eu parar de compartilhar aqui. Tudo certo? Acho que agora só tá tu, Júlia. Sim, agora eu entendi um pouquinho mais o que tem que fazer. Tá. Então, por exemplo, se eu não quisesse atuar nessa organização, eu poderia ir em uma escola pública e fazer a mesma coisa. Pode. Ah, Você tá. pode ir numa igreja, você pode ir numa escola, você pode ir numa ONG, qualquer tipo de ONG. Pode ser uma ONG que vai acolher pessoas moradoras né, em situação de moradia de rua. Você tem que ser uma instituição que não tem fins lucrativos, tá? Então, não é uma escola particular que você vai fazer essa ação, você vai fazer numa escola estadual, municipal, tá? E tem que conter imagem, tipo, da apresentação ou não precisa? Ju, o relatório, você viu que ele é um documento já bem fechado, né? Ele tem Sim. alguns campos que dá para você preencher. Tem alguns campos, o campus de relato e durante a ação, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Ele, eu acho que até aceita a inclusão de imagem, mas não é algo obrigatório, né? Não é Ah, algo tá. que tem que ter, senão reprova. Não, acaba que não. Quer ver? Ó, deixa eu abrir aqui um relatório para você ver. Eu acho que dá para incluir imagem, sim. E aí, talvez essas imagens caberiam na parte do relato durante a ação, né? Aqui, cadê? Sim. Aqui, ó, durante a ação. Deixa eu habilitar ele. Volta tudo do zero. Espera aí que eu tenho que selecionar rótulo também.
mas não é algo que seja de obrigatório. Não sei Ah, se dá menos para mal. inserir. Ah, dá para inserir. Não dá para inserir. Não sei se dá para inserir imagem. Será que dá? Não, era só para perguntar, porque no outro projeto que a gente fez, o integrado, tinha que ter imagem. É, A gente é. tinha que tirar foto. Então, aí eu, por isso que eu perguntei, né? Se tinha que tirar foto ou não. É, dá para pôr, ó. Coloquei um Roblox aqui. Se quiser, dá para pôr, tá? Eu acho Tá que bom. se você tirou umas fotos legais lá no dia, quiser incluir, dá, mas não é um item obrigatório, tá, Ju? A maioria dos alunos acabam que não colocam, mas dá, ó, dá para você pôr uma legenda aqui. Ah, então tá bom, era só isso mesmo, minha dúvida. Comprova mais ainda que de fato aconteceu, né? Mas não é um Sim. item que tem que ser obrigatório, não. Ah, tá bom, então. Eu acho que Tá é bom, só Ju? isso. É assim, Ju, se você tem possibilidade de fazer onde você trabalha, eu acho que é mais fácil. Eu imagino que seja mais fácil. Claro que você conhece o local e sabe me dizer se é mais fácil ou não. Eu imagino que possa ser mais fácil. E aí, se você já tem contato com o pessoal de lá e já quer fazer, já pega e faz, entendeu? Faça individual mesmo, ou faça com alguém que você queira, ou com algum grupo de pessoas, mas às vezes, às vezes esses projetos, eu vejo que os alunos às vezes ficam esperando muito pelo outro, e aí não Sim. faz, não entrega e todo mundo reprova, né? Por mais que você pode fazer em grupo, ele é individual. Então, vocês fizeram a ação. Fulano esqueceu de mandar problema do fulano, você manda o seu. Você não precisa esperar por ninguém. Ah, tá. Então eu tenho autonomia de fazer do jeito que eu achar melhor. E isso é diferente do integrado, né? O integrado a gente Sim. meio que obriga, ó, vocês têm que fazer em equipe. É trabalho É, em equipe. Esse não. Esse eles abrem possibilidade de fazer em equipe, mas o relatório é individual. certo. É porque eu tenho também outra opção. Tem uma escola estadual, que foi a que eu estudei, que ela é do lado da minha casa, praticamente. Tá? Aí eu tanto poderia dar, fazer o trabalho lá, quanto na onde eu trabalho. Aí Tá eu tenho bom. essas duas opções. Por isso que eu perguntei se eu Uhum. poderia fazer. É, e faz assim, Ju, vê o quanto antes, né? Porque o quanto antes você mandar, o tutor vai te ajudando. Tá? Às vezes você faz. Outra coisa, tá pensando em alguma proposta? Vai lá no seu AVA, acha o seu tutor e manda uma mensagem para ele. Fala: Ó, acho que é o Bruno. Professor Bruno, tô com essa ideia, conversei já com fulano. O senhor acredita que atende, né, a proposta da extensão? Aí ele vai te dizer: olha, isso aqui não atende, por isso, por isso, por isso. Ou tá ok, bola para frente, né? Tá bom, então. Eu vou, eu vou pensar mais um pouquinho na proposta. Aí eu tenho o contato das coordenadoras, eu pergunto para elas e eu mando pro Bruno.